curso de perfeccionamiento de oficiales de caballería, curso de seguridad presidencial, curso de altos estudios militares de comando y Estado Mayor, curso de operaciones de información, posgrado en ciencias militares con énfasis en la defensa nacional y en base geohistóricas para la formulación estratégica. En su carrera militar ha sido comandante de pelotón del 2º Regimiento de Carros de Combate, comandante del Destacamento de Acciones de Comando y oficial de inteligencia del Destacamento de Fuerzas Especiales número 1, Batallón de Fuerzas Especiales, comandante de compañía de acciones de comando en el 1er Batallón de Acciones de Comandos, comandante de Destacamento de Operaciones de Paz, instructor de cadetes en la Academia Militar Águilas Negras, coordinador de seguridad presidencial en el Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República, adjunto en la sección de planificación de mando de la 5ª División de Ejército. Como condecoraciones, tiene la Medalla Militar de Plata, 20 años de servicio en el Ejército, Medalla al Mérito Aéreo Terrestre, Medalla de Naciones Unidas MINUSTAF y Medalla General Osorio. Actualmente su función actual es asesor y profesor invitado, instructor en la Academia de Guerra del Ejército del Ecuador. Oficiales, he presentado a mi teniente coronel Nakamura, docente de la Academia de Guerra. Por favor, el respeto, la consideración por el grado, porque es un docente invitado de nuestra hermana República de Brasil. Con ustedes, mi teniente coronel Nakamura, por favor, capitán Rodríguez, el parte correspondiente. Permiso, mi teniente coronel, muy buenos días. Capitán Ernesto Rodríguez, comandante del curso del COAS avanzado número 38. Solicito darle parte que nos encontramos 81 alumnos en el aula, pues faltan por ingresar 3, somos un total de 84, mi coronel. Muchas gracias, Rodríguez. Omar, ¿yo puedo empezar? Sí, mi coronel, por favor, puede continuar, mi coronel. Muy bien, para mí es un gran honor, un gusto poder hacer una presentación para ustedes. Nuestro tiempo es un poco corto, pero yo pienso que es mejor así do que nada, né? Logicamente, eu prefiro as classes presenciais, né? Porque é possível termos ali um contato mais cercano, pero em função da pandemia, eu creio que é o que é possível fazer, né? De qualquer maneira, a mim me gostaria de falar para vocês que é um grande honor. E me gostaria também de desculpar por meu espanhol também, por meus erros. Les pido um pouco de paciência a esse respeito e vou tentar falar o mais despacio possível para que todos possam compreender. E também les pido que qualquer dúvida a respeito de que estou falando, alguma dúvida assim muito pouco que não pode esperar até o final da apresentação, pode me interromper e fazer a pergunta, sem problema nenhum, né? Pode me interromper, né? Então, dessa maneira, vou a começar a apresentação de um tema que é muito importante. É o tema que eu selecionei para passar para vocês. É um tema que por hoje é bastante bem controverso, né? É um tema que involucrou muitos atores, muitos interesses. É uma coisa assim que realmente é um pouco difícil de compreender, né? Pero é um tema importante, as guerras jugoslavas, porque foi o grande conflito que começou depois da caída do Muro de Berlim, né? Foi um momento assim bem específico da história mundial, né? E essa guerra, logicamente, ela sofreu todas as condicionantes
do momento que o mundo estava passando em aquele período, início dos anos 90. Né? Então, dessa maneira, vou começar, les pido uma vez mais um pouco de paciência e qualquer dúvida que seja urgente, por favor, podem me interromper que eu terei um prazer de responder qualquer tipo de inquietude. Né? Muito bem. As guerras iugoslavas ocorreram de uma maneira geral, começaram em 1991 até 2001. Pero minha apresentação, como é um tema muito largo, né, eu tentei assim concentrar a atenção nas 3 primeiras guerras, que foi a Guerra de Eslovênia, Guerra de Croácia e Guerra de Bósnia-Herzegovina. Pero vou também abordar um pouquinho a respeito das outras guerras também, só a título de conhecimento. Antes de tudo, a mim me gostaria também de fazer esse ênfase nesse aspecto, né, que hoje está muito em voga, né, esse esforço para entender o ambiente operacional. Né? E muitos estudiosos, né, utilizam esse término VUCA, né, para traduzir, né, a complexidade do ambiente operacional. Né? B de volátil, né? O, no caso de inglês, aqui em espanhol, é incierto, né? O C, complexo, e A, ambíguo. Então, são as características do ambiente operacional que, por hoje, é estudado e muitos acadêmicos, estudiosos, utilizam esse término para tentar compreender o ambiente operacional. Pero, é um tema que, naquela época, início dos anos 90, né, quase 30 anos atrás, né, já era bem caracterizado em esse conflito, né, como vocês vão poder acompanhar durante a apresentação. E por que esses ambientes VUCA? Por esses motivos. Né? Eu selecionei apenas alguns para nós termos em mente todas as variáveis, né, pelo menos assim, a grande maioria das variáveis que estavam involucradas em um conflito. Né? Então, as guerras iugoslavas foi um conflito que involucrou múltiplos atores, né? Involucrou ressentimentos históricos não resolvidos. Isso é uma coisa assim que é importantíssima. Vai ser uma coisa assim que eu vou falar várias vezes durante a apresentação. Né? Os ressentimentos históricos, para quem, às vezes, quem está de fora da situação, quem está mirando a partir de uma situação neutra, como nós outros, por exemplo, é difícil de entender, em conta o nível desse ressentimento, né? Que são pueblos que se odeiam, né? que têm ódio mortal um do outro, né? Esse tipo de coisa nós temos que ter em mente, né? Para tentar, temos que nos situarmos, né? Temos que nos ponermos em as pessoas que estavam vivendo naquele momento, o que seus familiares, seus antepassados viveram, combateram, né? Quais foram as motivações, né, que involucrou todo esse conflito. Isso é importante para nós assim podermos, ao menos, julgarmos os hechos, né, de uma maneira mais justa com os atores involucrados. Como eu estava dizendo, várias motivações, né, motivações diversas, combates em meio da população, né, várias batalhas, né, ocorreu cercos nas cidades, né, em meio da população, uma quantidade incrível de pessoas civis morreram durante o conflito. Também podemos mirar forças militares em diversas atitudes, né, forças militares
atacando, outras forças militares defendendo, outras haciendo acciones junto à população para mitigar os efeitos da guerra, né? Tudo de tudo. Também tivemos aspectos da guerra irregular e terrorismo, principalmente nos momentos finais do conflito, particularmente ao sul da Sérvia, né? Tivemos interesses e atuação das grandes potências, tivemos a participação um pouco mais evidente dos Estados Unidos e dos países europeus, e um pouco menos evidente, um pouco mais disfarçada de Rússia. Tivemos ampla presença dos meios de comunicação, tivemos uma quantidade imensa de crimes contra a humanidade, tivemos a actuação da ONU, a actuação da OTAN. Senhores, por todos esses fatores, eu penso que esse caso histórico, as guerras jugoslavas, é um caso emblemático para vocês entenderem. Quem até hoje não teve a oportunidade de conhecer, de ler alguma coisa a respeito, essa é a hora, né? Para que vocês aqui, em um só conflito que involucrou todos esses componentes, né? Nos permite ter uma visão ampla de um conflito em âmbito interno do país, né? Que é o tema dos casos históricos que estamos estudando agora, né? São conflitos que não entre nações, mas conflitos que ocorreram dentro de um país e que generou, né, subdivisão, a separação, guerra entre irmãos, esse tipo de coisa. Adelante. Muito bem. Os objetivos dessa apresentação são objetivos um pouco ambiciosos, mas eu creio que com um pouco de atenção nós outros vamos conseguir lográ-los, né? É importante dizer que essa apresentação, né, eu penso que vai durar cerca de 2 horas até meio-dia e 30, que são os dois, meio-dia e 30 não, desculpa, a 1h30, que é o tempo relativo aos 2 tempos de classes, né? E depois tem algumas tarefas que vocês vão ser assim de maneira grupal. Então, esses objetivos que eu estou apresentando para vocês, que são os objetivos da classe de hoje, né, devem ser conquistados não só com a apresentação de agora, mas também, né, depois, durante pelo estudo individual e quando forem a ser a tarefa em grupo, né, respondendo o questionário que estará em uma plataforma. Então, esses objetivos só serão logrados em sua plenitude, né, se os teres prestarem, né, mirarem com atenção, né, essa apresentação e a serem depois as tarefas, o questionário, que é um questionário simples, né, será dividido por todos os grupos, né, as perguntas não são as mesmas, né, são perguntas distintas para cada grupo, e que, quando juntas, né, teremos um conjunto de perguntas, né, que servirá para o estudo de todos, né? Então, esses objetivos, identificar as causas dos conflitos, compreender os conceitos de estratégia observados em o desenvolvimento dos conflitos, compreender os aspectos geopolíticos dos conflitos, identificar líderes militares e suas características e valorar as consequências da situação atual, só serão logrados esses objetivos, né, com essa apresentação, mas pelo questionário que estará disponível para vocês na plataforma. Bueno, para lograrmos aqueles objetivos, né, vou seguir essa seguinte agenda, esse seguinte rumo na introdução, que estou fazendo já para vocês, desenvolvimento, onde vamos ver os antecedentes de los conflitos e suas causas,
mais particularmente depois, vamos ver, Guerra de los 10 Dias, Guerra de Croácia, Guerra de Bósnia e, por fim, de uma maneira mais rápida, as guerras em zonas com população albanesa. A famosa Guerra de Kosovo, eu creio que todos já também ouviram falar, a guerra ao sul de Sérvia e em Macedônia do Norte. E, ao fim, uma conclusão onde serão apresentadas algumas consequências que eu penso que estão dentre as principais, né? Não são todas, mas algumas conclusões, algumas consequências que podemos destacar, a serem destacadas depois da apresentação. Muito bem. Que era Iugoslávia? Foi um estado que se deu formar tras a Primeira Guerra Mundial. Então, isso é uma coisa que começou já há um tempo, né? Para que ocupasse as nações bálticas eslavas. Foi a consequência do desmembramento do Império Austro-Húngaro, tras sua derrota. Pero sua aparição não foi artificial, sino que conectava com os desejos das massas, né? Então, a situação naquele momento pedia essa configuração, essa formação dessa nação, né? Em dezembro de 1918, né, depois, né, do fim da Primeira Guerra, a dinastia Sérvia, de los Karađorđević, em el trono, nasce um novo estado que desde o princípio é incapaz de aunar os interesses de los diferentes pueblos e classes sociais. Meus amigos, a ex-Yugoslávia, eu creio que assim vocês não se recordam de maneira clara, mas eu sim, né, assim, quando eu era tico, eu mirava na televisão todas as coisas. Iugoslávia sempre era um país de referência em diversos aspectos. Particularmente, né, a mim me gusta muito, né, os deportes, né? A ex-Iugoslávia tinha uma equipe de baloncesto incrível. Eu me recordo nas Olimpíadas de 1988, de Seul, a equipe de baloncesto era uma coisa assim formidável, né? E essas equipes, a Iugoslávia era uma potência não só em la parte desportiva, como também em outros aspectos, como qualidade de vida, né? Havia um certo destacado em relação a outros países comunistas da área, havia umas buenos índices de saúde, né, de expectativa de vida, pero esse país de Iugoslávia, que unia todas essas regiões que estão aí delante de ustedes, né, e unia uma quantidade imensa de pueblos, né, com características distintas, com origens distintos, com religiões distintas, com alfabetos, com formas de escrever, né, com idiomas distintos. Então, fizeram uma coisa assim bem difícil, era um desafio para os governantes, a ser com que esse país, né, se quedasse de maneira estável durante o decorrer de los anos, né? Muito bem. Aqui está sua ubicação, né? A ex-Yugoslávia, destacado aqui em color, na parte da tela. Aqui em rojo, essa é a região dos Balcãs, né, que se queda aqui ao sul do rio Danúbio, que é um rio assim, importantíssimo no contexto europeu, né. Um país, era um país, né, com uma geografia bem acidentada tinha muitas montanhas, muitas elevações, poucas planícies, né? Então, fizeram uma região assim, bem difícil, né, de se movimentar. E tinha assim, fazia fronteira com a Itália, né, com România, né, com Hungria, Áustria, com Grécia e com Bulgária, né? Mas uma região assim, me parece
que de uma maneira assim, agora podemos ver hasta de um ponto de vista geopolítico, né? Essa virtude de estar cerca de todas as regiões também foi seu principal ponto fraco, podemos dizer assim, né? Porque como estava em El Centro, sempre sofreu pressão de todos os lados, das potências, em determinados momentos da história, do Império Otomano, do Império Austro-Húngaro, do Império Bizantino. Então, é uma região que, ao mesmo tempo, é muito rica em termos de diversidade, né, pelas pessoas, também é uma região muito cobiçada, por estar justo no centro dessa situação, dessa área, né, com grandes potências que apareceram durante os siglos. Né? Muito bem. Essa imagem aqui, ele traz para nós outros, né, que é uma puente que foi bastante emblemática, né, sendo aí um pouco adiantando um pouco a apresentação, só para vocês terem uma ideia, né, de que ocorreu essa guerra. Essa puente, esse puente era um puente símbolo, né, para os muçulmanos. Ele foi um puente construído em uma época medieval, né, e que era um verdadeiro símbolo. E essa cidade onde se ubica esse puente, é uma cidade muçulmana, né, que se queda em Bósnia e Herzegovina. E esse puente se quedou muito famoso na época por ser um alvo do inimigo dos bosníacos, né, que eram os bósnios muçulmanos, que vamos ver mais adelante. E isso causou uma grande consternação internacional, uma grande comoção, né? E eu passo para vocês aqui, porque quem vai estudar esse assunto com mais profundidade depois, é um aspecto importante e é um aspecto muito simbólico da guerra na ex-Yugoslávia, né? Na cidade herzegovina de Mostar, que era uma cidade com uma população, em sua maioria, muçulmana. Porque esse é importante, é uma introdução nessa foto, para apontar essa situação que ocorreu aí alguns anos atrás. Como eu estava dizendo, também ocorreu anteriormente, essa guerra, muitos crimes contra a humanidade, e foi formado um tribunal especial em Haia, né, na Holanda, para julgar esses crimes contra a humanidade. Né? Vou poner aqui um vídeo. Esse homem foi o comandante militar, né, croata, bósnio-croata, que destruiu esse puente aqui, né? Suas tropas que fizeram um ataque a essa cidade de Mostar, uma cidade clave nas operações dele, né? E dentre outros, né? Logicamente não foi só isso, né? A destruição de um bem histórico, de um patrimônio histórico mundial, mas também cometeu outros crimes contra as pessoas. Só um ratito, vou passar um vídeo para vocês aqui. Solicito a mi teniente coronel, no se visualiza el video. ¿No? Desculpa, ¿no están conseguindo visualizar? Se está viendo la presentación nada más, mi coronel. Ah, qué pena. Qué pena. Bueno, vamos adelante. Seria bueno. Bueno, o vídeo assim, é um vídeo sencillo também, muito curtito, né? Que mostra esse senhor, né? Que foi o comandante militar.
durante ¿cómo se llama el resultado de un juicio después, al final? Es condenado, né? Foi condenado à prisão perpétua, foi condenado, culpado, né, por los crímenes, e na frente, delante de todos, né, que estavam mirando, que estavam participando, né, assim, delante da televisão também, bebeu um veneno e cometeu suicídio, né, delante de todas as pessoas. Né. Então, esse também é um caso, foi uma das consequências dessa guerra e foi bastante impactante na época que ocorreu. E não foi muito tempo atrás, não, né, alguns anos somente. Né. Delante. Bem, quem são os eslavos? Que era o povo, né, que constituía a ex-Iugoslávia. Quem eram eles? Né? Eles eram sérvios, eram croatas, montenegrinos, bosníacos, macedônios e eslovenos. Senhores, eu sei que para uma apresentação de apenas 2 horas, mais algumas horas depois de estudo em grupo, né, é um pouco difícil de memorizar todos esses términos, os nomes de militares, o nome de los políticos, o nome de los presidentes, o nome das regiões. Então, durante minha apresentação, vou tentar ao máximo evitar esses tipos de termos. Logicamente, há algumas coisas que não é possível não é possível deixar de falar, como os nomes dos países e algumas regiões principais. Mas, em geral, vou falar assim como o presidente de Croácia, o presidente de Sérvia, a região sul de Croácia, a região noreste de Sérvia, por exemplo. Né? E estou falando isso porque, realmente, se formos tentar memorizar todos os nomes, todas as coisas específicas, diante da diversidade que involucrou esse conflito, nossos objetivos serão difíceis de se lograr. Então, aqui é apenas para mostrar que a ex-Iugoslávia, em que pese serem todos eslavos, né, todas essas pessoas, sérvios, croatas, montenegrinos, bosníacos, macedônios e eslovenos, cada um desses povos, né, tinham suas particularidades. Né, em que pese todos serem eslavos, né, de uma origem distante, comum, tá? Alguns eram católicos, outros eram ortodoxos, outros eram muçulmanos, uns falavam o idioma serbo-croata, outros falavam o idioma albanês. Então, havia várias diferenças, né? Um utilizava o idioma latino, outros utilizavam o idioma, o alfabeto cirílico, que é o idioma utilizado, por exemplo, por Rússia. Né? Então, é uma quantidade imensa de diversidade. E desde lá, o início, na diapositiva anterior, nós vimos, em intento de unir esses povos, sempre foi um grande desafio para os governantes, né? que tentavam unir esses povos em torno desse país que passou a se chamar Iugoslávia, que quer dizer eslavos do sul. E aqui temos a composição étnica da antiga Iugoslávia. Aqueles povos da diapositiva anterior eram assim distribuídos. E isso é importante, ao menos assim, ter em mente esse mapa, os colores, com a distribuição pelas etnias, pelos povos, porque isso vai ser fundamental para entender o desenvolvimento da guerra. Por que alguns países se independizaram antes, porque em alguns países ocorreu mais mortes, porque alguns países se demoraram mais para alegar uma solução pacífica para o conflito. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Esse país, essa república, Eslovênia, que se queda ao norte. Todos sabemos que na época das guerras,
no início dos anos 90, Eslovênia era o país mais homogêneo da região. Né? Ele concentrava em sua grande parte da população eslovenos. E mirem, suas fronteiras coincidem com a distribuição de sua população, que é eminentemente eslovena. Então, estava mais distante também da principal república, da república mais forte que simbolizava a ex-Yugoslávia, que era a Sérvia. Aqui, que está mais destacado aqui nesse mapa, em rosa. Então, levando em consideração essa unidade étnica do país, da Eslovênia, a distância que existia entre ele e o núcleo da Iugoslávia, que era simbolizado pela Sérvia. Então, não há outros pueblos, não há outros colores aqui nesse país. Então, tudo isso contribuiu para que a Eslovênia fosse a primeira república a se independizar-se da ex-Yugoslávia. Na sequência, Croácia também, um pouco mais assim, mais cercano também dos países da Europa Ocidental, pero a Croácia já tinha algumas manchas aqui de alguns outros pueblos, por exemplo, aqui ó, nessa parte que é chamada de República Krajina, tem uma quantidade imensa de população sérbia em seu território croata, né, com população sérbia. E isso já foi um fator, né, de instabilidade que já gerou uma violência que acabou em guerra, uma guerra violenta com muitas mortes. E mirem a situação de Bósnia e Herzegovina, que se queda aqui no centro, se quedava no centro da ex-Yugoslávia. Todos mirando? Mirem, é um país, é uma república que estava no meio da confusão, do lío, né? E em suas fronteiras tinham sérvios, croatas e bosníacos, que eram os bósnios, os eslavos muçulmanes. Então, dentro de suas fronteiras, tinha 3 grandes grupos populacionais. Logicamente, por estarem no meio, uma cerca de Sérvia, por ter essa composição étnica, foi o conflito que foi o mais violento de todos. E foi onde ocorreu os principais crimes de guerra durante esses conflitos. Então, esse mapa, só assim mirando da maneira que está, nos ajuda a entender muitas coisas a respeito do conflito na ex-Yugoslávia. Muito bem, adelante. Está lá a distribuição. Né? Essa apresentação estará disponível para vocês na plataforma. Não se preocupem em memorizar, né? Apenas prestar atenção, porque eu vou fazer alguns destacados, e é importante para seus estudos complementares depois. Então, e a situação atual da ex-Yugoslávia é essa. Está dividida em 6 países distintos, mas lá pelo território, podemos dizer assim, o território, o país de Kosovo. Por que eu hablo com considerações a respeito dele? Porque não é um país que não é reconhecido, né, por todas as nações. Inclusive, Equador, né, não reconhece sua independência Por agora, né, na visão do Equador, Kosovo, como de Brasil também, né, Kosovo é parte da Sérvia por enquanto. Está sendo parte de Sérvia. Mientras tanto, os outros países não. Os outros países todos estão já independizados. E sua área de 255.000 quilômetros quadrados é muito parecida com o território do Equador. Então, eu pus essa diapositiva só para vocês terem uma ideia do tamanho desse país, né, que foi motivo
de manchetes, de destacados em las televisões, e que foi um país muito importante, né, em um contexto mundial durante o momento da Guerra Fria, né? Então, mirem, um país do tamanho do Equador, né, generou tantas muertes, tantas complicações, foi área de disputa das grandes potências, né? Foi um foco de grande estabilidade na região. Apenas para vocês terem uma ideia das dimensões dos países, das repúblicas, e um pouco dos aspectos geográficos, né, que influíram na situação. Muito bem. Antecedentes e causas do conflito. Como se produjo a diversidade religiosa em la ex-Yugoslávia? Mirem, essa foto não foi posta aqui nessa diapositiva ao acaso. Aqui essa foto é uma imagem de uma cidade em Bósnia e Herzegovina. E nessa foto temos uma igreja católica, temos um templo ortodoxo, uma igreja ortodoxa, e ao fundo, ao final, temos o quê? Uma mesquita. Então, essa situação é o que encontramos hoje em Bósnia. E isso, né, foi um dos motivos pelos conflitos e naquele momento serem tão fortes, né, serem tão intensos e por terem morrido tantas pessoas. Aqui temos, por exemplo, a extensão, eu creio que o Império Otomano, e nesse momento, a finais do século XV, estava alegando em sua extensão máxima. E por ocasião de sua extensão máxima, né, o Império Otomano, que é muçulmano, né, ele legou justo, né, sua extensão máxima justo onde se ubica, né, as repúblicas da ex-Yugoslávia, e justo, né, aqui passando em Bósnia e Herzegovina, aqui nesses limites, né, do Império Otomano, limites da Bósnia e Herzegovina, Kosovo e os outros países. Então, a influência otomana, né, é uma coisa muito lejana, lá dos tempos medievais, do século XV, são coisas profundas. Então, essa influência muçulmana, né, ele tem reflexos até hoje, né? É uma coisa assim que não, e essa influência que há, essa influência que há em Bósnia e Herzegovina, não tem, é uma coisa distinta das coisas que nós outros miramos, por exemplo, hoje na televisão, né? A quantidade de muçulmanos que tem, por exemplo, em França, em Alemanha, em os outros países. É uma outra coisa, uma coisa distinta. A ocupação, né, as origens da religião muçulmana em Bósnia e Herzegovina é uma coisa muito antiga e hace parte das características, dos aspectos que formam aquela população. E aqui temos uma coisa muito distinta, muito marcante, em uma época que foi a Batalha de Kosovo, né, que ocorreu ali ao finais do século XIV. Né. Nessa batalha, né, o rei kosovar, né, que está aqui na foto, combateu o avanço dos muçulmanos. E isso também foi um hecho, né, que ocorreu em la região de Kosovo, que hasta hoje é comemorado por los sérvios, né, porque o rei Lazar, né, ele simbolizava o povo sérvio, os povos eslavos na época, né. Ele conduziu suas tropas contra o avanço muçulmano. E até hoje, esse hecho da Batalha de Kosovo é utilizado para exaltar o origem, o patriotismo dos povos dessa região.
Tanto é que aqui está, né? Aí, nessa diapositiva, aparece pela primeira vez essa figura de Slobodan Milosevic, que foi um dos grandes, uma das pessoas que realmente causaram, uma das pessoas, talvez a principal, que causou a instabilidade em La Región a finais da década de 80, e que criou todas as condições para o início dos conflitos. E aqui, ele está participando de um evento, mirem, aqui nesse monumento há, né, as fechas, né, os anos, aqui é o ano que ocorreu essa batalha, né, a Batalha de Kosovo, 1389. E aqui, nesse momento, em 1989, né, eles estavam, né, os sérvios aqui em Kosovo, estavam comemorando os 600 anos, né, dessa batalha. Aqui outra imagem também, só para contribuir com o que eu já lhes disse, né, a respeito da divisão da região, aqui é uma figura, uma imagem do início do século XX, onde aparece o imperador austríaco Francisco José, o príncipe de Bulgária e o sultão Abdulhamid do Império Otomano, né? Eles estão aqui sendo, logicamente, de uma maneira muito um pouco destacada, assim, apenas para mostrar que essa região, né, pelos Balcãs, sempre foi palco de disputas entre eles, entre os principais impérios da área. Aqui está, né? Em Europa, em 1910, né? Em verde, o Império Otomano, em naranja, o Império Austro-Húngaro, e em azul aqui, as áreas sob influência de Bulgária. Então, é aqui, né, onde se ubica, né, a ex-Yugoslávia. Então, sempre foi uma região assim, muito disputada. E essa ocupação dos grandes impérios também influiu, né? Como também aqui podem ver o Império Austro-Húngaro era um império católico. Então, naturalmente, as repúblicas que se quedavam mais ao norte da região da ex-Yugoslávia se quedaram católicas, os eslovenos e Croácia. São dois países católicos, muito em função dessa influência do Império Austro-Húngaro de antigamente. Temos apenas uma foto aqui para marcar, né, a proclamação, né, depois da Primeira Guerra Mundial, do Estado dos eslovenos, croatas e sérvios. Aqui foi o príncipe Alexandre, que é de Sérvia, né, que assumiu o trono depois da derrota do Império Otomano, da fragmentação do Império Austro-Húngaro, e generou a criação do reino de los sérvios, croatas e eslovenos, que depois, né, alguns anos depois, passou a ser conhecido como Iugoslávia. Tudo isso, logicamente, é um contexto maior, esse é um assunto para outra apresentação, que diz respeito ao pan-eslavismo, que era um movimento que havia no início do século XX a respeito da união de todos os povos eslavos. Esse pan-eslavismo, né, se concretou ali nessa região por meio da Iugoslávia, né, os eslavos do sul. Muito bem. Quando foi criado esse país, a capital escolhida foi Belgrado, que era a capital de Sérvia já, né, Belgrado. E nesse momento já ocorria essa discussão, né? O governo vai ser centralista ou federal, né? Belgrado terá o poder total sobre todo o território, ou as províncias e repúblicas terão uma certa autonomia, caracterizando um Estado federal. Então, vocês mirem, desde aquela época havia discussões, conflitos de interesses entre as províncias, entre
entre as antigas repúblicas iugoslavas e os sérvios, né? Os sérvios, que eram o principal pueblo, era o pueblo mais numeroso, que logicamente queria expandir e tinha em sua mente um projeto chamado de Gran Sérvia, que era unir todos os sérvios para um mesmo território. Que naquele momento, a Gran Sérvia coincidia mais ou menos com o projeto de país chamado Iugoslávia, Reino de Iugoslávia. Mais uma vez, não vamos perder tempo também, senão se foi a divisão, que foi uma divisão artificial que foi pensada para que Belgrado, né, tivesse mais força, né, para controlar o país. E essa divisão, né, chamadas Banovinhas, né, não respeitava as divisões étnicas do país, né, que estava se formando naquele momento. Mirem, essa é a divisão em relação aos pueblos que compunham, em sua composição étnica, né? E aqui foi a divisão étnica, de acordo ali na divisão administrativa, que não respeitava as questões étnicas, culturais, religiosas dos pueblos que conformavam a antiga Iugoslávia. Tudo isso, né, essa imposição do centralismo por parte dos sérvios, que sempre foram o principal pueblo, o pueblo mais numeroso, né, logicamente criou o ambiente para o aparecimento de outros grupos, grupos milícias, grupos guerrilheiros, oposicionistas, né? E um deles foi os Ustaša, né, de Croácia, né, um grupo que tinha uma certa semelhança com os fascistas na Itália, né? O Loirim, Organização Interna Revolucionária da Macedônia, todos esses grupos aqui combatiam o centralismo político imposto pela Sérvia, né? E esse é o regente Pablo. Então, e mirem, esse grupo aqui, essa na foto aqui, do início do século XX. Hasta hoje, por exemplo, os pueblos que sofrem que entram em embate com os croatas, hasta hoje, né, evocam esses elementos, esses grupos, para reforçar suas posições. É como hoje por hoje escutamos lá as pessoas chamarem umas às outras, né, quando não concordam, chamam de fascistas, chamam de comunistas, chamam esse tipo de coisa. Hoje, e naquela região, quando há, por exemplo, sérvios e croatas disputando alguma coisa, algum interesse, né, os sérvios chamam os croatas de Ustaša. É uma coisa assim, porque remete, porque esses grupos também cometeram, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, cometeram vários crimes contra o povo sérbio. Então, essas diferenças, esses ressentimentos, eles vêm lá de muito tempo atrás. E esse também era um grupo que tinha o ERIM, que é um grupo de Macedônia do Norte, né, que também lutava contra o centralismo do governo sérbio, né? E foi um de seus integrantes que assassinou esse rei aqui em França, em algum momento, deu ali em anos 30, mais ou menos. E com a morte do rei, assumiu, né, esse camarada aqui, o regente Pablo, né, que era sobrinho dele, né? E, ao finales dos anos 30 do século XX, ele começou a se aproximar muito tanto do regime fascista de Itália como do governo alemão. Aqui nós outros, eu creio que alguns de vocês conhecem, Göring, que foi chefe do Estado-Maior do Exército Alemão durante a Segunda Guerra Mundial. E nesse momento também estava crescendo muito esses movimentos comunistas, né? E aqui nesse momento, né, mais ou menos nessa mesma época, né, estava aqui aí o símbolo do movimento Partido Comunista Iugoslavo.
que estava sendo já oposição que assumiu o governo depois da morte do imperador, do rei. E aqui há, nessa foto aqui, o príncipe regente, que não tinha a idade aún suficiente para assumir o trono. E esse homem, que também não vou entrar muito em detalhes, uma aproximação, né, não ia ao encontro dos interesses do povo. Então, nessa época, o movimento comunista, né, ganhou muita força em Iugoslávia. Muito bem. Então, foi iniciado nesse cenário, né, começou a Segunda Guerra Mundial, com o Partido Comunista Iugoslavo, né, com força e com uma forte oposição interna, principalmente depois que o príncipe Pablo, né, esse homem aqui, o regente Pablo, assinou um pacto com as potências de Eulerre, né, com a Alemanha, Itália, e naquele momento era só a Alemanha e Itália, né? E aqui, com essa situação explosiva que se formou, né, o príncipe Pablo ele foi sacado do governo. Ao ser sacado do governo, isso despertou a ira, né, das potências de Eulerre, né, despertou a ira dos alemães e dos italianos. E que ocorreu na próxima diapositiva, que eu já passei rapidamente. Os alemães, o exército, as forças alemãs, durante a Segunda Guerra Mundial, desencadenaram a Operação Castigo, que foi uma resposta à traição, né, por o pueblo iugoslavo ter sacado, né, seu aliado, que era o príncipe Pablo. Ele foi sacado, e nesse momento, as forças alemãs entraram com força na ex-Yugoslávia, e mirem, como é um conjunto de coisas, né? E naquele momento, o Partido Comunista estava com bastante força dentro de Iugoslávia, né? Os alemães, né, entraram depois do golpe que ocorreu, que foi sacado o rei, né? E essa operação, né, chamada de invasão de Iugoslávia, Operação 25, né, resultou em uma repartição, na outra repartição da ex-Yugoslávia, com estados títeres, né, bajo a influência da Alemanha e influência de Itália, principalmente. E nesse contexto de domínio, de instalação de estados títeres, né, por esses países, surgiu a oportunidade de los comunistas lutarem contra alguém realmente, né? Então, nesse momento, todas as condições para surgir um movimento chamado los partisanos, que eram a guerrilha comunista. E um dos seus líderes foi Tito, né, que depois com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, tomou o poder de Iugoslávia e conduziu o país com manos de erro durante quase toda a segunda metade do século XX. Então, toda essa situação, toda essa complicação, né, já tem origens bem tempranas, né? E aqui está apenas um destacado, como se quedou aqui o mapa de Iugoslávia, dividido pelas potências do rei, né? O ambiente. E aqui, mirem, aqui esse também é um outro foco de disputa, de confusão, de lío, que é a região atualmente de Kosovo. Então, mirem, na região que tinha uma população albana, na parte da população sérvia, que atuou dividido entre os estados títeres durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso contribuiu para que há reflexos hasta hoje nessa região. E, como eu estava dizendo, Tito, né,
que foi o grande líder dos partisanos, né, e que conseguiu vitórias expressivas tanto contra os inimigos internos, que eram aliados dos alemães, contra os próprios alemães, né, e depois, com o fim da Segunda Guerra, conseguiu o poder. E aqui, apenas para destacar, é um dos grandes grupos, os Chetniks, né, que eram os sérvios que defendiam pelo retorno da monarquia, né. Eram sérvios também, né, e em que pese lutavam contra os alemães, né, em sua maioria, porém, todavia, tinham interesses distintos dos partisanos, que eram comunistas. Aqui já, próximo já ao final da Segunda Guerra Mundial, Tito já com todo o prestígio, né, de ter combatido contra os alemães em sua terra natal, cumprimentando o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill. Muito bem, depois da derrota alemã, né, lá aquele país Iugoslávia, que antes da Segunda Guerra Mundial era chamado de Reino de Iugoslávia, né, a partir de 1945, com a assunção de Tito ao poder, né, que era o líder dos partisanos, o país começou a se chamar República Federal Popular, resto de nações socialistas, desde a Cortina de Hierro. O socialismo legou desde abaixo e não foi imposto desde arriba como um governo títere da União Soviética. Incluso, você sabe que Tito criticava abertamente a Stalin, que era o governante da União Soviética, pois é um modelo que se seguiria durante este período seria de um socialismo autorrestionário, chamado de titoísmo, e não baseado em um marxismo-leninismo ou utopias comunistas. Bem, tudo isso só para dizer que, em que pese a Iugoslávia ser um país comunista, Tito, à frente da Iugoslávia, ele conseguiu seguir um caminho distinto, né, lejos da influência da União Soviética. E isso despertou, logicamente, pelo interesse, pelo bloco ocidental, né, pelos países da OTAN, por exemplo, viam na Iugoslávia um ponto de contato com esse mundo, né, do outro lado da Cortina de Hierro, né, um ponto onde poderiam convergir alguns interesses, poderia ser um ponto de convergência entre esses dois blocos que determinaram, né, os hechos durante quase toda a segunda metade do século XX. O bloco ocidental e o bloco oriental, liderado pela União Soviética. Então, nesse momento também, no cenário político da Europa, no cenário geopolítico da Europa, a Iugoslávia, por sua ubicação, por suas posições políticas de Tito, de procurar uma via independente, que pese ser comunista, uma via independente em relação à União Soviética, já nesse momento, já nessa época, já recebia as atenções internacionais dos mais distintos líderes do mundo. E aqui, para vocês terem uma ideia, né, Tito, né, era considerado uma grande personalidade por todos esses motivos que estamos falando aqui, as carântulas de revistas importantes, né, Life, Time, de 48, 55, realmente era uma personalidade muito importante e influente em sua época. Isso é importante. E tudo isso, seu prestígio internacional, de combates na Segunda Guerra, tudo isso criava uma mística, criava aquela figura do líder, ele simbolizava a própria Iugoslávia, e tudo isso contribuía para que ele conseguisse manter a Iugoslávia unida, mesmo com todas as diferenças que nós outros já miramos nas diapositivas anteriores, mesmo com 6 pueblos distintos, com 3 religiões, com idiomas distintos, com alfabetos distintos, ele conseguia, com sua força, com seu prestígio, manter a ex-Iugoslávia unida. E aqui também, né, ele tinha bastante prestígio, né,
Ele, em determinado momento, ele foi o secretário-general dos países não alinhados, né? Que foi uma organização aqui que não queria alinhar-se nem com o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, nem com o bloco oriental da União Soviética. Eram países que buscavam um caminho central. E Tito, né, foi uma das pessoas assim, mais destacadas desse grupo, né, que reunia aqui Tunísia, Sudão, né, Etiópia, Gana, e aqui está Tito, né, na parte de arriba de lá fora. Outra revista, aqui alguma coisa mais simbólica, já com algumas referências à nossa religião, né, a religião americana, né, com Nikita Khrushchev, né, liderando, né, simbolizando a União Soviética, os governantes dos países satélites, né, de Hungria, Bulgária, Tchecoslováquia, Polônia, né. Aqui nosso amigo Fidel Castro, né, mostrado de uma maneira muito um pouco diminuída, né? E Tito aqui, ó, de uma maneira assim também, solamente mirando a movimentação, o desfile do bloco soviético, né? Mirem, uma postura aqui mirando para simbolizar realmente que ele tinha esse comportamento, essa atitude distinta em relação ao grande bloco comunista, liderado pela União Soviética. Muito bem. O governo, né, o governo de Tito, foi marcado por uma tolerância cultural que favoreceu o desenvolvimento. Aí vamos ligar aquela situação que eu falei com vocês a respeito lá, que eu sempre me recuerdo da equipe de baloncesto de Iugoslávia durante as Olimpíadas, que era uma equipe incrível, né? Tudo isso, né, estava dentro desse contexto, né? Essa tolerância cultural que era desenvolvida por Tito, que favoreceu, né, seu país, favoreceu o crescimento econômico, a ruptura política com a União Soviética, a redução considerável do analfabetismo, a melhora da qualidade de vida dos iugoslavos, uma melhora de vida que isso, a expectativa, a esperança de vida dos iugoslavos chegar a 72 anos, que era um hecho assim incrível para aquela época, né? Se nós outros países sul-americanos estamos chegando a esse índice agora, né, já em 2020, né, quase 20 anos depois da virada do ciclo, Tito conseguiu isso em uma ex-Iugoslávia em uma década de 60. Então, é um hecho também bastante considerável. Tudo isso, logicamente, ó, mirem lá a fisionomia de Tito. Era um homem assim, com características muito fortes e levava seu país com manos de hierro, né? Muito bem. Se extendiu la pero, né, assim, essa situação, né, de Tito também tuvo, né, não foi só coisas buenas, né? Então, também ocorreu, também ele generou coisas malas durante seu governo. E aqui podemos ver que se estendeu a corrupção e aumentou a fragmentação por a tendência autárquica das repúblicas. A burocracia, né, do Estado contribuiu para que a corrupção ganhasse níveis muito altos na ex-Yugoslávia, se empeorou o fosso entre as zonas desarrolladas e subdesarrolladas, particularmente nas zonas mais cercanas da Europa Ocidental, mais cercana, por exemplo, da Europa, de Itália, de Áustria, de Suíça, né, como Eslovênia e Croácia, se desarrollaram mais que as regiões ao sul. Por exemplo, a região ao sul de Sérvia, a região de Kosovo, a região de Macedônia do Norte. Essas regiões eram muito mais subdesarrolladas. Se veria a necessidade de aplicar a repressão para manter a coesão de Iugoslávia. Então, Tito, com sua mano de hierro, né, conduziu uma grande repressão, né, que usavam contrariá-lo, que usavam falar de maneira distinta. Ele criou nessa época essa prisão, chamada prisão
de Golia Otok, que se queda aqui na costa da Croácia, na isla, né? E para cá eram enviados todos os opositores políticos de Tito. Essa região aqui se quedou conhecida como Gulag de Tito. Né? Muito bem, pero nenhuma pessoa é eterna. E Tito, em los anos 1980, morreu, faleceu. E o Partido Comunista, de um momento para outro, se quedou carente de um liderazgo carismático. E isso generou uma ola de crescentes nacionalismo por todos os países da ex-Yugoslávia. E tudo isso, né, dentro do contexto da crise dos anos 80, né, que foi simbolizado pelo empeoramento general produtivo, financeiro e comercial, limite de espaço de um mercado por o excessivo intervencionismo do Estado, essa excessiva presença do Estado não contribuía para o desenvolvimento econômico, um brusco fim de um período constante de expansão, a discussão permanente, que já falamos também, a respeito da centralização versus descentralização, a desigualdade econômica entre as repúblicas, o nacionalismo crescente e os conflitos étnicos. Então, põe tudo isso dentro de uma olha, né, e em pessoa é uma fórmula explosiva, né, essa situação, né, que cresceu depois da morte de Tito, em 1980. E mire, e ainda, né, durante a década de 80, a Iugoslávia ainda tinha um certo prestígio, né? Tanto é que aqui há as Olimpíadas de Inverno, que ocorreram em Sarajevo, 84. Um intento de manter a Iugoslávia, assim, de uma certa maneira, unida ao redor de um objetivo comum. Pero isso e outras iniciativas não foi suficiente para acalmar, para deixar os ânimos mais tranquilos. E nessa época, em final dos anos 80, ascendeu essa pessoa aqui, muito famosa, Slobodan Milošević, que já foi mostrada naquela diapositiva anterior, insuflando os nacionalistas sérvios em Kosovo, né? Ele era um integrante do Partido Comunista Iugoslavo, né? Preeminente integrante do partido político, né? Que com seus planos de reformas, né, que sempre buscavam beneficiar a Sérvia, que era seu país de origem, né, sua república de origem, provocou a fractura política e a generalização dos nacionalismos extremistas. Então, todos os outros pueblos que miravam Slobodan, que assumiu o poder como um primeiro-ministro de Iugoslávia, né, se quedaram um pouco, não se quedaram contentes, né, com sua ação, porque todas as suas propostas, todas as suas políticas, eles favoreciam o povo sérvio, né? E isso generou insatisfação em todas as outras repúblicas, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, em Macedônia. E, además, a atuação dele, né, de Slobodan Milošević, provocou a desaparição da Liga dos Comunistas Iugoslavos, da Iugoslávia. E, em consequência, é o fim do Partido Comunista Iugoslavo. E essa ruptura, essa quebra, essa desaparição da Liga Comunista, do Partido Comunista, também foi um dos fatores que contribuíram para o início das guerras iugoslavas. Aqui se quedou famoso também um discurso de Slobodan Milošević, onde ele estava visitando algumas minorias sérvias em Kosovo, ele falou, e essas minorias sérvias em Kosovo estavam sendo atacadas por uma maioria albanesa, de origem albanesa kosovar, né, ao sul de Sérvia. E
foi quando ele falou isso, né? Nadie tiene derecho a golpear-les, defendendo os sérvios, seus compatriotas. Nadie se volverá a golpear nunca. Então, assim, foi uma expressão de força, desculpe pelo espanhol, não sei se está assim, corretamente escrito, pero a intenção dele era ganhar força delante de seus compatriotas sérvios. E, finalmente, em 89, ocorreu a caída do muro de Berlim. E isso, logicamente, generou toda uma situação distinta, uma instabilidade na região, porque aquela região se quedava, foi formada em uma situação de confrontação direta entre os Estados Unidos, o bloco ocidental, e o bloco oriental. E de uma hora para outra, com a caída do muro de Berlim, tudo se quedou mais instável aún, né? Havia aqueles fatores internos que foi exposto em essa diapositiva, né? Os fatores internos, né? E com a caída do muro de Berlim, era o fator externo que faltava para realmente os conflitos aflorarem e empezarem em todo o país. Aqui, mais uma vez, apenas para mostrar-lhes aqui uma foto que da última reunião da Liga dos Comunistas. Nessa reunião, os comunistas de Eslovênia, de Croácia, se dividiram, né? Saíram da Liga, e isso começou a divisão do Partido Comunista Yugoslavo, que em alguns anos depois, com sua divisão, ele tomou outros nomes, né, em Iugoslávia. Em sua maioria, tomou, por exemplo, o Partido Socialista Sérvio. Ele se cambiou depois para Partido Social Democrata Sérvio. O Partido Comunista Esloveno cambiou para Partido Social Democrata Esloveno. A grande maioria desses, o que restou do Partido Comunista se cambiou para os partidos sociais democratas na ex-Yugoslávia. E aqui, olhamos a atenção, essa é uma série de TV que mostra muito bem todo o processo de fragmentação da Yugoslávia. Desafortunadamente, não terei tempo para mostrar-lhes. É uma série de 6 capítulos. Está disponível em uma plataforma e é muito interessante para quem quer profundizar o conhecimento. Essa minissérie tem testigos de Slobodan Milošević, tem os generais que atuaram em el conflito, os presidentes dos outros países, os líderes mundiais. É uma série, um documental muito bem feito, e recomendo que vocês aí, para profundizar o conhecimento a respeito, mirem, que será muito bueno, né? E aqui há outra película também que chama a atenção, essa se chama que mostra o início, o estopim, né? O hecho que levou à explosão, o início da Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, do Império Austro-Húngaro. Isso aqui é apenas para reforçar também, para nos atendendo na ideia de que aquela área, né, em que pese ali ser uma área um pouco pequena em relação ao seu entorno, né, sempre foi foco, sempre estuvo em ojo del furacão, né? Sempre estuvo ali no centro do lío, o centro das discussões, o centro dos interesses das grandes potências. E aqui podemos, assim, se formos pensar mais allá, né, foi em los Balcãs, né, que se começou a Primeira Guerra Mundial, né, que depois da Primeira Guerra Mundial ocasionou ali, né, com a derrota do Império Austro-Húngaro, a derrota do Império Prussiano, né, levou ao ascenso do nazismo, do Partido Nacional Socialista em Alemanha, os nazistas, que por sua vez generou a Segunda Guerra Mundial e que por sua vez generou a configuração que tivemos em
na segunda metade do século XX, com a Guerra Fria, com a disputa entre as grandes potências. Então, podemos dizer que essa área, né, os Balcãs, sempre foi assim muito importante no desarrollo de los acontecimentos, de los principais hechos e acontecimentos da história da humanidade, pelo menos da história da humanidade recente. Né? Muito bem. Depois de toda essa apresentação a respeito dos aspectos, dos antecedentes, das causas da guerra, eu hago destacado o seguinte: um dos aspectos mais fascinantes, isso é para reforçar o que eu les digo, os aspectos mais fascinantes e confusos do colapso da ex-Yugoslávia foi o grande número de participantes involucrados em los combates. Por lo general, as guerras involucram solo a dos protagonistas principais, pero em los Balcanes, na ex-Yugoslávia, se pode identificar claramente ao menos 13 atores em el conflito. 13 ativos ou passivos em diversos graus. Esses participantes incluíram croatas de Bósnia, muçulmanes de Bósnia, conhecidos como bosníacos, sérvios de Bósnia, croatas, sérvios de Croácia, kosovares, macedônios, montenegrinos, sérvios, eslovenos e voivodinos. Además, a OTAN e as Nações Unidas. Então, mirem, isso reforça o que estava dizendo para vocês, né? Foi um conflito bastante complexo, né? E cada um desses atores tinha suas motivações, seus interesses próprios, né? Então, tudo isso hace da guerra de Iugoslávia um bom caso histórico para o estudo, para entender um pouco mais o momento que vivimos, né, em nosso mundo. É muito interessante. Né? Todas essas identidades e corpos coletivos representavam as partes oficiais. Pero sobre o terreno, outras organizações, como agências não governamentais, grupos não oficiais, como bandidos, mercenários, bandas criminais, tudo isso ainda se sumaram à complexidade da situação. Además de aqueles 13 atores principais, havia bandas criminais, mercenárias, todo tipo de coisa. Em geral, era uma rede de interesses extremamente enredada, que para muitos observadores parecia simplesmente impenetrável. Era uma coisa assim dificílima de entender. E todavia, continua sendo difícil de entender. Né? Por isso que eu escolhi esse tema para que seja um ponto de início para o estudo a respeito desse tipo de coisa. Não pode ser assim, em função dessa complexidade, as pessoas, por exemplo, nós outros militares, não podemos, né, como oficiais, não podemos nos huir desse tema, né, que foi um tema importantíssimo, contribui muito com o pensamento militar, e nós outros, em função dessa complexidade, não pode ser uma desculpa para nos quedarmos assim, lerros desse assunto. Não, temos que encará-lo, né, e compreendê-lo em todas as suas dimensões. Né? Isso, tenho certeza que vai contribuir muito com a cultura, com o aperfeiçoamento profissional que agora vocês estão passando, né, no curso de COAS. Muito bem. Então, podemos, assim um resumo a respeito das causas das greves iugoslavas. Debilitamento do governo central devido à crise econômica dos anos 80, crescimento dos movimentos nacionalistas em umas repúblicas, desintegração do Partido Comunista Iugoslavo, descentralização administrativa do governo iugoslavo, diferenças étnico-religiosas e a ambição política de Slobodan Milošević. Então, todas essas podem ser consideradas causas imediatas das guerras iugoslavas. E por que eu estou dizendo causas imediatas das guerras iugoslavas? Imediatas porque não tinha nada em meio das causas e do início da guerra. Né? Não são assim, por exemplo, me deu uma causa das guerras iugoslavas. Aí,
La invasão germânica na Iugoslávia em 1940. Não, não é. Isso não é uma causa imediata. É uma causa, esse é um antecedente. A invasão pelas tropas russas na Tchecoslováquia também não é, cara. Não é uma causa imediata. Essas são causas imediatas, as causas que imediatamente antecederam às guerras jugoslavas. Mirem, causas imediatas. Muito bem. Guerra de los 10 dias. Temos mais quanto tempo? 10 minutos? Quanto tempo? Solicito 8 minutos, mi coronel. 8 minutos. Tá. Se não conseguir terminar a hora, não se preocupe. Né? As questões e a apresentação estará disponível para vocês. Né? E hoje pode ser uma rápida complementação em um próximo tempo, né? ou amanhã, no início, né? Podemos terminar esse assunto. Né? Antes de iniciarmos o outro, que é a guerra em Irlanda do Norte. Né? Então, antes de abordarmos o outro assunto, né, eu posso terminar com esse assunto aqui rapidamente para ponermos ali um ponto final nesse assunto. Então, não se preocupem. Eu vou encerrar em o tempo que está previsto, né? Às 13h30, eu creio que vocês vão almoçar e depois vai começar qual é o próximo horário depois? Às 14h40. É isso? Às 14h40? Sim, mi coronel. Aí, às 14h40 até às 15h30, vocês vão se dedicar ali a responder o questionário que vai se quedar ali na plataforma. Tá? Esse que é o combinado de hoje. Tá? Eu vou encerrar a minha exposição, onde vou alegar, né? Onde estaremos, vou encerrar a apresentação. Não, isso não vai dificultar, né? A realização do questionário ali em um próximo tempo, das 14h40 às 15h30. E eu, né, apenas reforço aqui a necessidade realmente de fazer esse questionário. Já passei ali, está muito bem detalhado, está especificado em as fontes de consulta que eu pus, que subimos ali na plataforma, as fontes de consulta necessárias para responder a los pedidos que estão aqui. Luis, hablo con usted, mi coronel. Solicito de parte, mi coronel, que de acuerdo al horario no había revisado y tenemos jornada completa hasta las 2:30 de la tarde, mi coronel. Eu também. Não entendi, como assim? Tenemos hasta las 14:30, mi coronel, de corrido. A partir... Directo a hora? Las Sí. 3 horas? Sí, hasta las 14:30 tenemos en ese momento. Tá, então vou terminar, mesmo assim, né? Vou terminar aqui, porque eu sei que é aburrido vocês aqui se quedarem me ouvindo o tempo todo. Eu sei que é um pouco difícil para a atenção. Então, eu vou encerrar, né, no tempo que está previsto, ao redor ali das 13h40, e na sequência, vocês já podem começar a ter um rápido intervalo, e a mim me gostaria que vocês começassem a fazer o questionário. Dividido, o questionário já está dividido pelos grupos, né? O grupo de paralelo A, paralelo B e paralelo C. Os 5 grupos de cada paralelo já estão, as perguntas, os pedidos já estão divididos por grupos. E les pido que se dediquem a responder a esses pedidos depois da apresentação, depois da exposição. Ok, Rodrigues? Alguma dúvida? Ninguna, mi coronel. Ok, vamos continuar então. Isso é importante para vocês conseguirem atingir aqueles objetivos ali que já estava exposto no início da apresentação. Muito bem. E aqui, então, temos nossa ex-Yugoslávia e aqui os conflitos, né,
as guerras iugoslavas foi um conjunto de, podemos dizer assim, 6 conflitos principais. Né? No primeiro, a Guerra de los 10 Dias, que foi a independência de Eslovênia, a Guerra de Croácia, de 91 a 95, que tuvo como consequência a independência de Croácia também. Né? A Guerra de Bósnia, ao centro, aqui em amarillo, né? Que foi a mais violenta, que generou os principais traumas desta guerra. Né? A Guerra de Kosovo, ao sul de Sérvia. Essa aqui temos em rosa 3 regiões, mas são todas Sérvia. Né? Aqui já está um pouco distinto do outro aqui no centro, né, de Sérvia, porque são as províncias de Voivodina e Kosovo, em que pese terem alguma certa autonomia, fazem parte de Sérvia. Então todo esse espaço em rosa aqui é Sérvia, né? E aqui ao sul, a região, a província de Kosovo, que já declarou sua independência, mas não é reconhecida oficialmente por todos os países do mundo. Tivemos também o conflito do Vale de Presevo, que ocorreu aqui ao sul de Sérvia, também, né? E conflito da República de Macedônia, que ocorreu ao norte de Macedônia do Norte, aqui, que cambiou de nome recentemente também. Antes era só Macedônia, mas em função aí para ser uma distinção em relação à região ao norte de Grécia, que também é chamada de Macedônia, aí recebeu a denominação, adotou pelo nome de Macedônia do Norte, para ser a distinção em relação à região norte de Grécia. Muito bem, adelante. Guerra de los 10 Dias. Aqui é uma carântula aqui do diário El País, espanhol, de 26 de junho de 1991. Né? Traz o destacado da declaração unilateral de independência tanto de Croácia como de Eslovênia. Essa declaração de independência ocorreu no dia de 25 de junho de 1991. Com a declaração surpresa de independência desses 2 países, se recordam que os integrantes dos partidos comunistas esloveno e croata, como eles dizem, foram os primeiros a saírem da Liga de los Comunistas Yugoslavos. E, consequentemente, logicamente, naquele momento da divisão do Partido Comunista Yugoslavo, com certeza já tinham em mente, assim, fruto do crescimento dos nacionalismos, daquele orgulho pátrio de seus povos, seus países, naturalmente foram os 2 primeiros países a declararem sua independência. Logicamente, de imediato, né, o exército do povo iugoslavo, Exército Popular Iugoslavo, cuja sigla é JNA, né, essa sigla, logicamente, está em sérvio, croata, e é muito difícil para nós outros pronunciarmos. Mas JNA, ela é Exército Popular de Iugoslávia, e que incluía não só as forças de terra, mas também incluía também as forças aéreas e as forças navais. Então, quando vocês forem estudar, tem que ter em mente, é o Exército Iugoslavo. Muitas fontes, né, traem somente Exército Iugoslavo, e quando fazem essa referência sem a devida consideração, pode criar uma certa confusão. Então, o Exército Nacional Iugoslavo, né, pela maneira que é apresentada em nossas fontes de consulta, incluía não só as forças de terra, mas também as forças aéreas e navais. E nesse momento, imediatamente depois da declaração de independência, né, as tropas iugoslavas se movimentam em direção à Eslovênia para debelar essa revolta, esse movimento de independência. Outra coisa importante é o seguinte: o exército iugoslavo era dividido em distritos militares. E logicamente, os distritos militares eram
organizados em todo o país. Então, havia um distrito militar em Eslovênia, isso é exército iugoslavo. Havia um distrito militar em Eslovênia, um distrito militar em Croácia, um distrito militar em Bósnia e Herzegovina, um distrito militar em Macedônia e um distrito militar em Sérvia. E esses distritos militares eram formados por pessoas, por militares também de origens diversas, né? Então, no distrito militar do exército iugoslavo, que se ubicava em Eslovênia, né, havia integrantes não só eslovenos, mas também havia sérvios, havia bósnios, havia croatas. No distrito militar que se ubicava em Croácia, havia sérvios, havia eslovenos, havia bósnios. Então, e assim em todos os distritos militares. Pero aqui em essa região de Eslovênia, grande parte dos militares que faziam parte do distrito militar responsável por essa parte da ex-Yugoslávia, eles começaram a desertar. Não, queremos ser parte das novas forças que estão sendo organizadas em Eslovênia. E dessa maneira, o exército, que já não era muito potente em essa região, perdeu muito mais força. Pela tática adotada pelas forças do exército iugoslavo para conter esse movimento de independência, foi somente de bloquear os postos de acesso ao centro, à capital Ljubljana, que é a capital da Eslovênia. Então, foi uma tática errônea, porque a intenção deles era aislar o território esloveno. Mas eles estavam em menor número e não contavam, logicamente, com a força e lá com a vontade e com a organização dos líderes eslovenos para hacerem frente à movimentação das tropas iugoslavas, que em sua grande maioria recebiam, assim, em sua grande maioria não, todas recebiam a orientação de Belgrado, que se queda em Sérvia e era a capital da ex-Yugoslávia. Muito bem. Então, dessa maneira, esse conflito teve uma solução muito rápida e com poucos mortos, em parte graças à homogeneidade étnica da população da Eslovênia. Durante esse conflito, um grande número de soldados croatas e eslovenos se negaram a lutar e desertaram do Exército Nacional Iugoslavo. E tudo se quedou assim, mais ou menos resolvido com o Acordo de Brione, que é uma cidade ali em Croácia. E nesse momento, os representantes de Croácia, de Eslovênia e de Sérvia, né, representando assim a Iugoslávia como um todo, sentaram, né, se quedaram juntos, né, em uma reunião e acordaram e concordaram em dar a independência à Eslovênia. A situação de Croácia, que é o próximo assunto, né, é um pouco distinto, porque a diferença, como eu falei para vocês, a diferença de Eslovênia, que era um país etnicamente homogêneo, que não teve problemas para se separar-se da ex-Yugoslávia, Croácia já não tinha essa situação. Em Croácia havia regiões com uma população considerável de sérvios, que eram chamados de sérvio-croatas. E essas pessoas, esses sérvio-croatas, foi a origem da confusão, dos conflitos, um próximo conflito, que é o conflito de Croácia, que ocorreu nesse país que também fazia parte. Muito bem, senhores. Vamos agora atender aí um rápido intervalo de 5 minutos antes de vocês começarem a tarefa, né, de questionário. E desde já me pongo à disposição de vocês para qualquer dúvida ou inquietude que porventura apareça por ocasião dos estudos ou dessa apresentação. Ok? Então, eu penso que, de acordo ali com meu maior Ceballos, né, vocês aí têm que se manter em linha, haciendo o questionário, hasta as 14h40, não sei, mais ou menos. Né? Então, les pido realmente que se dediquem a esse tempo e aproveitem o tempo que têm
realmente para estudarem, para se profundizarem no assunto. Né? E eu vou continuar, né, nesse ponto nosso próximo encontro, que vai ser amanhã. Aí, a partir desse ponto, guerra de Croácia, né, eu vou a abordar rapidamente para não perdermos tempo no próximo assunto, mas só para sermos um fecho em relação a esse tema. E qualquer dúvida, estarei à disposição. Ok, mi capitão Rodrigues? Graças por sua atenção. Listo, mi coronel. Tá? Acessem a plataforma para responderem ao questionário. As fontes de consulta, eu pedi para mim maior, Ceballos, vou consultar a hora, né? Eu não quero assim deixar dificultar a vida de vocês. Então, eu puse allá na plataforma 3 fontes bibliográficas a respeito desse assunto. E essas fontes bibliográficas a respeito desse assunto são boas por quê? Porque são fontes que tratam da guerra desde um ponto de vista bastante voltado para a nossa área, a área militar. Ele não é uma fonte de consulta, por exemplo, de um historiador, ou de um investigador, ou de uma pessoa que é uma entusiasta do assunto. Não. É um trabalho ético para estudiosos, para quem tem certo entendimento dos assuntos militares. Então, não necessitam. Podem consultar outros assuntos? Podem. Outras fontes de consulta, podem consultar na internet, podem consultar outros livros que possuem, pero eu creio que as 3 fontes a respeito, os 3 livros, mas essa apresentação que também está em uma plataforma, são suficientes para que vocês respondam as encuestas aí que foram postas para vocês. Ok, Rodrigues? Su orden, mi coronel. Ok. Então, hasta luego. Qualquer coisa, vocês estão em linha aí para sacar qualquer dúvida que vocês tenham. Né? Um abraço a todos. Listo, mi coronel. Mais completo do que ela que estava em uma plataforma. Ok? Ya tenemos hecho cargo de conocimiento y ya tenemos cada uno de los cursos, mi coronel. Gracias. Gran abraço. Hasta luego. Gracias, mi coronel. Bendiciones, mi coronel.